A resenha dessa semana vai ser talvez um pouco polêmica, mas acredito que ela é necessária, tá? Nas últimas semanas e até no último final de semana, a gente teve algumas polêmicas, né, sobre o golpe de 64. E isso eu já estava antecipando essa resenha há algumas semanas, não consegui gravar os vídeos por N motivos, né? Mas aqui está o vídeo. Já estava antecipando a leitura desse livro justamente por ser um livro que conversa muito com essa data, né? Uma data que, para vocês, eu deixo explicitamente que não se deve ser comemorada, né? Uma opinião pessoal, porque foi um tempo muito difícil para o país, né? Onde principalmente artistas, jornalistas, pessoas que tinham uma visão diferente, sumiram, foram assassinadas, torturadas, enfim. Então, a minha interpretação da história me permite dizer que eu não acredito que seja uma data para ser comemorada. No entanto, ela deve ser relembrada para que ela nunca mais aconteça, né? Então, tirando um pouco só dessa seriedade, a resenha dessa semana é uma resenha muito legal, porque é um livro de poesias, veja só. É o livro Poema Sujo, tá? Do Ferreira Goulart, do José Ribamar Ferreira, na verdade, né? O nome inteiro dele, do Ferreira Goulart, é um pouco extenso. Eu tô tentando achar aqui a capa, porque eu li ele no Kindle, tá? Mais um livro lido no Kindle, então aqui do Ferreira Goulart. O livro dessa semana da resenha é Poema Sujo. Por que é que eu escolhi esse livro para ler nessa semana, né? Que aí a gente teve toda a polêmica do presidente falando em comemorar, a gente viu algumas manifestações em relação a isso, pessoas contrárias, pessoas a favor, porque ele foi escrito justamente nessa época. Então, o Ferreira Goulart, ele é de São Luís do Maranhão, né? Ele é um escritor, nossa, um dos melhores, para mim, escritores do Brasil, já ganhou vários prêmios, o prêmio já foi indicado ao Prêmio Nobel da Literatura. Então, o que acontece? Quando existiu ali estávamos vivendo uma ditadura, ele foi exilado, né? Ele morou em Moscou, ele morou em Santiago, em Lima, e aí ele foi para a Argentina. Nessa época que ele viveu na Argentina, ele acreditava muito que ele seria preso, seria torturado ou que iam sumir com ele. Então, o que ele fez? Ele se concentrou em escrever, eu acredito que foram 6 meses que ele se concentrou em escrever o Poema Sujo. Basicamente, tem vários traços autobiográficos nesse livro, tá? Então ele vai falar da vida dele, da infância, da relação com a família dele, quando ele morava ainda com a família, aquela coisa saudosa, da nostalgia. E justamente o nome do Poema Sujo é para relembrar essa sujeira que o Brasil estava vivendo no momento. Então ele relembrava aquelas coisas boas que ele tinha e também trazia traços ali daquela nostalgia de que hoje não se vive mais isso, porque, né, a atualidade na época era de ditadura e ele sentia muita falta de casa, exilado, morou fora por muitos anos, né? O Poema Sujo foi escrito em 76, tá? E ele foi escrito em Buenos Aires. Quando o Ferreira Goulart estava exilado em Buenos Aires, ele se dedicou, né, como eu falei, escreveu todos os poemas, então vai falar ali da vida cotidiana dele no passado, principalmente da infância, da relação. Aí ele divaga também, ele fala da relação entre homens e mulheres, da relação familiar, né? É muito completo, assim, é visto como das obras-primas brasileiras. E aí ele escreve esse testemunho final, que ele considera, porque ele tinha certeza que ele ia sumir, porque mesmo ele estando exilado em Buenos Aires, a polícia poderia entrar no país para prendê-lo. E ele escreve como um grande desabafo e fala também sobre o tempo, fala sobre as dificuldades sociais do país, né? É um livro muito legal. E um livro de poesias, então no começo ele acaba tendo mais essa pegada parnasiana, né? Então ele vai ter uma rima métrica muito fixa, muito
rígida, tá? E aí depois ele vai se soltando e ele acaba escrevendo de outras maneiras, tem até alguma coisa em prosa ali, então esse é o livro. Um livro super rápido de ler, cento e poucas páginas, você lê numa sentada, e é um livro essencial, assim, que traz muitas críticas interessantes. Então esse poema final, né, ele foi escrito e ele achou, assim, que ele dificilmente ia conseguir até publicar, porque ele não morava mais nem no Brasil, né? E aí, Vinícius de Moraes foi para Buenos Aires na época, né? E fez um show lá. E aí ele queria muito que o Ferreira Goulart apresentasse alguma coisa, falasse, declamasse algum poema no show dele. E ele não queria. E dele, então, você fala pra mim só e eu quero ouvir o que você tem aí, né? Ele comentou do livro. E ele falou um dos poemas lá, Vinícius de Moraes amou aquele livro, achou incrível. E falou, não, a gente tem que levar esse livro pro Brasil. E aí tem uma entrevista, até eu vou pôr o link da entrevista aqui embaixo pra vocês, do Ferreira Goulart, que inclusive já é falecido, que ele conta essa passagem em que ele apresenta o livro pro Vinícius de Moraes se encanta, traz pro Brasil, e aí ele consegue publicar esse livro aqui no Brasil, e aí o Ferreira Goulart é eternamente agradecido tanto ao Vinícius como também ao próprio Poema Sujo, porque foi graças a ele que ele conseguiu voltar pro Brasil. E aí ele lança esse livro aqui, ele consegue voltar, ele volta com muito medo, ele passa ali pelos policiais, já tinham alertado ele que assim que ele chegasse no aeroporto ele ia ser preso, então ele estava com muito medo, mas ele acreditava que como o livro tinha ganhado uma notoriedade bem legal no país e tinha muita gente esperando por ele, inclusive no aeroporto, Chico Buarque, os artistas ali, a classe artística da época, estava muito unida para trazer o Goulart de novo para o Brasil, né? E aí ele acreditava que por essa notoriedade não ia acontecer nada com ele. Realmente ele chegou no aeroporto, não foi preso, nada, mas no dia seguinte ele foi indagado. Ele tava na praia, tava em Copacabana, e aí chega a polícia, conversa com ele, fala, tal, prende ele, leva, interroga, e até hoje ele fala que ele não sabe como ele não foi preso e torturado, enfim. Então ele tem essa gratidão pelo livro muito grande, e esse livro é muito representativo dentro, né, da época que o Brasil viveu a ditadura, justamente porque ele é uma crítica ao que o Brasil estava vivendo. Ele mesmo fala que é poema sujo porque a vida que o brasileiro estava vivendo era suja, então ele justifica o nome, né, do livro. E é um livro fantástico, assim, gente. Como eu falei, é um livro que você consegue ler em algumas horas. E até eu separei um dos poemas que eu gosto bastante, é bem conhecido esse poema, é bem famoso, é Não Há Vagas. Eu vou ler um trecho dele. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que se esmera todo dia nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. E aí, só não cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. E aí ele continua, tem vários outros poemas que ele traz essas mazelas mesmo, né, que o brasileiro está vivendo ali na época da ditadura. E é um livro muito importante, então fica aqui a resenha de mais um livro de poemas dessa vez. Eu tô finalizando também alguns outros livros de poema. É uma leitura que eu não costumo fazer, mas confesso que tenho me encantado cada vez mais, principalmente esses clássicos, né? Leminski também, estou num processo de leitura de toda a poesia de Leminski. Aí vem Ferreira Goulart, a gente tem Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, que é o meu poeta preferido da vida. Então, assim, é uma leitura muito legal. Inclusive, se você está começando a ler, poema é uma coisa gostosa de ler, que você termina o livro fácil. Eu recomendo, então, Poema Sujo, do Ferreira Goulart, principalmente por ele ter marcado muito essa época muito triste para a nossa nação brasileira, que foi o golpe militar de 64, e que, né, esse ano
Já foram 55 anos, né, que aconteceu, então fica aqui uma crítica também, e não só uma crítica, mas como chamar atenção para algo que foi produzido culturalmente, né, na época, e para valorizar a arte aí do nosso Brasil. Eu achei uma frase muito importante quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre ele, que é assim: a arte é o espelho da pátria. O país que não preserva os seus valores culturais jamais verá a imagem da sua própria alma. Então, a importância dos artistas que hoje também vivem um momento difícil, apesar de ainda estarmos, e espero que isso dure, né? Temos a democracia, mas que hoje enfrentam realmente novamente aí o sucateamento das universidades, a desvalorização do artista em si, né? Dessa imagem de que quem faz teatro, quem faz música é vagabundo, não é emprego de verdade, e isso machuca muito, porque é através da arte que a pátria se reconhece, né? Em outros países a gente vê as artes sendo tão valorizadas, né, tão respeitadas, e aqui infelizmente a gente está num retrocesso de achar que artista não trabalha de verdade, o que é impensável, né, impensável. Então fica aqui também um apelo, né, para que as pessoas que assistem, que gostam de cultura, para que a gente continue lutando, porque se a gente desiste de fazer cultura no país, eu acho que a gente faz exatamente o que as pessoas que estão no governo, que não querem dar voz a pessoas que vão criticá-las, a pessoas que vão indagá-las sobre as coisas, é isso que eles querem, né? Que a gente desista. E a gente já tem um histórico da classe artística no Brasil de que somos muito fortes e muito unidos, né? Me incluo por fazer, né, um canal aí de leitura, tô muito longe de ser uma artista, imagina só, mas me incluo nas pessoas que lutam pela causa justamente por acreditar que a cultura muda um país e é necessária para que algumas coisas mudem, e que, né, é a classe artística que geralmente aponta alguns erros, faz críticas pertinentes e fomenta, né, o processo de mesmo educação dentro do país, tá? Então, a resenha dessa semana especial, um pouco triste, um pouco sem voz, cansada, mas eu não deixo de pensar nos vídeos e pensar nos livros. Eu tinha preparado para postar esse vídeo um pouco antes, não deu tempo, mas ainda é em tempo de falarmos de cultura e de valorizarmos a cultura no Brasil, tá bom? Então, a resenha Ferreira Goulart, se você quer, posso te passar mais coisas sobre o livro. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até semana que vem.